Isso aqui é para exaltar o nome de Jesus, irmãos. É para testificar que Jesus é bom. Às vezes, amados, obreiros, pastores, meus companheiros, a pessoa aceita Jesus hoje, entra pela porta da frente, no outro dia sai pela porta dos fundos, não persevera, mas porque ele não se aprofunda, não procura conhecer as riquezas, as belezas da palavra do Senhor. Nesta igreja, eu e mais o nosso querido irmão de saudosa memória, irmão Paulino, nós éramos alunos ativos. Pastor Pedro Silva, muitas vezes aluno da escola dominical, irmã Zulina Nunes Vieira, era nossa professora, né, irmão Pedro? E aqui nós sentimos a glória do Senhor naquelas escolas dominicais. Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 21. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero vos ministrar uma palavra nessa noite, irmãos, sobre as 4 extremidades da cruz, ou as 4 dimensões insondáveis do grande amor de Deus. Prestem bem atenção e pode dar glória a Deus, se os irmãos sentirem. Eu não vou ficar aqui cobrando glória, como muita gente faz, não faço isso. A presença do Espírito Santo é que faz notório, que faz a diferença na vida da igreja. Agora, irmãos, lendo a palavra do Senhor, nós podemos sentir já na leitura a presença do nosso Paracletos glorioso, esse que está comigo aqui nesse púlpito, que saiu do pastor Boy, quando estava aqui ministrando, e que está contigo na tua cadeira que está sentada. Sabe o que diz a Bíblia? Aqui, Efésios 3, versículo 14 e 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Aleluia. Amados irmãos, nesta passagem que nós temos lido convosco, nesta oportunidade, especialmente nos versículos 18 e 19, nós vimos aqui, irmãos, algo extraordinário que o grande apóstolo Paulo escrever à igreja de Éfeso, falando a respeito das 4 dimensões insondáveis do amor de Deus. Aquilo que é insondável, irmãos, é aquilo que nós não podemos sondar, mas Deus pode sondar. E essas dimensões insondáveis do amor de Deus, no versículo 18, nos diz assim, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura. Nós vamos falar, irmãos amados, de uma palavra nessa noite que trata a respeito da cruz de Cristo. A palavra da cruz, a Bíblia Sagrada registra lá em 1 Coríntios 11, aliás, 1 versículo 18, que ela é loucura para os que perecem, mas para mim, para ti, para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus. Somente, meus irmãos, através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
O Evangelho da cruz é que, meus irmãos amados, as pessoas se convertem ao Senhor, e através do Evangelho da cruz, as pessoas, uma vez se convertendo ao Senhor e crendo que o Senhor pode operar na vida, pode mudar o modo de vida da pessoa, a pessoa consegue permanecer, através do poder da palavra da cruz, permanecer no caminho do Senhor. E nesta noite, nós vimos aqui, meus irmãos amados, a respeito da largura desta cruz. Nós vimos aqui, meus irmãos amados, quando fala de largura, abrange, a largura quer dizer que ela abrange a todas, indistintamente a todos, abrange a todos indistintamente, ou seja, nos 4 quadrantes do nosso mundo em que nós estamos vivendo. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, meus irmãos, ou seja, Deus, Ele não amou um grupo de pessoas tão somente, Ele não amou, meus irmãos, um pequeno grupo, ou um médio grupo, ou um grande grupo, não, mas Ele amou o mundo de tal maneira, e esse mundo que, meus irmãos amados, Deus amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o mundo em que nós estamos vivendo. Sou eu, é tu que estás assentado aqui nessa noite. Já vai mais de 54 anos que Jesus me alcançou, e aqui estamos nessa noite vos falando dos mistérios contidos nesta palavra. Bendito e louvado seja o nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ali onde nós morávamos, Miraguaí, não existia igreja, não existia evangelho, mas um dia alguém chegou em nossa casa com uma pequena Bíblia, levando a mensagem sacrossanta da palavra, e ali nós abraçamos a cruz de Cristo, e hoje, pela graça do Senhor, estamos aqui servindo a Ele, a beleza da sua santidade. Marcos 16:15 está escrito: ide por todo o mundo, é a determinação do Senhor. Quando eu estava aqui sentado, eu ouvi alguém aqui falando de um bairro, um setor, e nessa tarde foi ministrada a palavra de Deus, e nessa tarde pessoas aceitaram a Cristo. Essas pessoas que levaram essa mensagem a essas pessoas, e que aceitaram a Cristo nessa tarde, eles estão cumprindo o convite de Jesus. Eles estão estendendo a largura da cruz de Cristo. A largura da cruz de Cristo, ela abrange a todos indistintamente. A cruz de Cristo não faz separação. A cruz de Cristo não faz acepção de pessoas. A cruz de Cristo não faz distinção entre preto e branco, amarelo, cafuso, índio, seja lá que for. Ela não faz distinção de nacionalidade. Jesus não veio só para brasileiro, Jesus veio para os estrangeiros. Jesus não veio só para o povo de Israel, mas Jesus veio para mim e para ti. Nós que somos gentios, nós fomos abraçados pelo Senhor. Nós fomos abraçados pelo Senhor. O Senhor nos abraçou, irmão Pedro. Nós gentios não prestava para nada, mas Jesus não olhou se presta ou não presta. Jesus veio, aleluia, para buscar aquele que estava irremediavelmente perdido. Eu estou aqui nessa noite, irmãos, para vos dizer essas verdades. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Continuando, vamos falar um pouquinho a respeito do cumprimento desta cruz. O cumprimento abrange todos os tempos. Vamos ver o que nos diz a palavra, Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios 1, versículo 4. Eu sinto a glória de Jesus nessa noite aqui. Nos diz assim, irmãos. Vamos ler o 3 para que possamos entender o 4. Veja o que Paulo está dizendo. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos
celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fomos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E o que mais, pastor? Tem mais ainda. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para que ainda, pastor? Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Amado está com A maiúsculo, isto é, agradáveis a si em Deus, em Jesus, no Espírito Santo que está comigo e contigo. Ele nos fez agradáveis, Ele me fez agradável, Ele te fez agradável, meu irmão e minha irmã. Talvez nessa noite aqui esteja alguém pensando que não presta mais para nada. Ninguém mais dá bolas para ti, ninguém dá mais importância para a tua pessoa. Saiba que tem um nos céus que está lá te contemplando. Ele não faz acepção de pessoa. Tu és importantíssimo para Ele, tu és importantíssimo no meio deste grupo de homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Altura. O que é altura, pastor? É a altura da cruz. O que significa isto? Eu estou baseado no versículo 19 aqui, irmãos, do capítulo 13 que eu fiz, no capítulo 18, versículo 18, que eu fiz leitura do capítulo 13 de Efésios. Deus diz aqui a respeito da altura, falando da largura e do comprimento. A altura, ela estendeu-se até os céus. Como assim, pastor? Isso aqui é um mistério. A cruz estendeu-se até os céus. Imagina, irmãos, Jesus descendo das mais altas alturas, descendo lá do terceiro céus, deixando a destra do trono de Deus, para estar comigo e contigo nessa terra, para viver um pouco de tempo aqui nesse mundo e depois ser morto e crucificado, mas no terceiro dia ressurreto, aleluia, e hoje está sentado à destra do trono de Deus novamente. Depois, irmãos, que ele veio para esta terra, a Bíblia nos diz aqui, ou seja, a explanação desse assunto, o comprimento da cruz, aliás, a altura da cruz, ela nos fala que ela estendeu-se até os céus. Para quê? Para trazer um filho amado, esvaziado da sua majestade. Vamos ver Filipenses 2, 6 a 8. Tudo tem base bíblica. Filipenses 2, 6 a 8. Abra aí, que me acompanhe, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Primeiro vamos ler o 5, para que possamos entender o 6 até o 8. Paulo escrevendo à igreja de Filipos, agora não é mais para a igreja de Éfeso, é para Filipos. Ele diz assim, de sorte que haja em vós. Continuo lendo, irmãos. Posso continuar lendo? Posso continuar lendo? Ou eu paro por aqui? Aqui é Bíblia, irmãos. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Vou repetir, versículo 5. De sorte que haja em vós o que, pastor? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, não sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O que me leva a
para entender isso aqui, irmãos. Muitas vezes nesse mundo existem pessoas, aqui não tem, eu creio que não tenha isso, mas lá em Porto Alegre existe. O bairro que eu trabalho, lá no Distrito União, no Distrito Elizabeth, do Distrito Santa Maria, onde já trabalhei, do Distrito Safira, do Distrito Passo das Pedras, por tudo isso eu já passei. Na Vila Floresta, onde já trabalhei em 82 e diante, quando cheguei lá, pessoas que querem usurpar aquilo que não é seu. Eles querem usurpar o cargo do outro. Eles querem tirar alguém do pedestal, da rasteira. Mas nesta palavra eu entendo, amada igreja do Senhor, que nesta noite está tão atentamente nos ouvindo esta mensagem. Aqui, meus irmãos, Jesus nos dá um grande ensinamento. Ele diz que tomou a forma de servo, ou seja, ele se colocou no lugar de alguém para servir. Nota que servo aqui está escrito com S, é alguém que se coloca para servir, e não está grafado com C, porque servo com C é o animalzinho lá do campo, é o veado, é o animalzinho que pasta lá no campo. Esse servo com S é aquela pessoa que se coloca para servir. Jesus veio para servir, ele veio para servir, e ele não usurpou o cargo de Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, ele esvaziou-se da sua glória, da sua natureza divina, e se colocou como homem, como servo, aleluia, obedecendo as diretrizes do seu Pai. E aí ele veio para servir e para me trazer uma tão grande, uma tão preciosa e sublime salvação. Esvaziou-se da sua majestade, para onde também nos levará. Vamos ver João 14, versículos 1 a 3. Daí vou ler, eu vou recitar. Quando os discípulos estavam junto de Jesus nesta terra, irmãos, eles estavam perplexos, pois eles sabiam que Jesus ia sair deste mundo, eles sabiam que Jesus ia os deixar, e eles estavam perplexos. Mas Jesus, que conhece a tudo e a todos, sabia da perplexidade deles, ou seja, de seus discípulos. Ele diz assim, João 14, versículos 1 a 3: não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, é o que Jesus disse, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para quê, pastor? Para que onde eu estiver, disse Jesus, estejais vós também. Amado irmão e irmã, Jesus nesta hora, ele não está construindo lugares, não está construindo dentro da fundação do mundo, mas ele está preparando lugar para ti. Ele está preparando lugar, ele quer preparar lugar. Qual é o teu lugar? Já perguntou para o Senhor qual é o lugar que tu tens lá nos céus? Ele tem uma morada para ti. E lá nos céus, meu querido irmão e irmã, isso aqui está falando de altura. Jesus veio, Jesus voltou. Jesus veio, morreu aqui, viveu aqui, morreu aqui, já subiu, já voltou. Mas ele vai voltar de novo. Ele virá outra vez. Ele está preparando um lugar e vai me levar, vai te levar. Dá para dar glória a Deus por isso? Ora bem, Senhor Jesus. Eu vou dizer Maranata, e não respondam. Ora bem, Senhor Jesus. Maranata. Você crê que Jesus veio? Maranata. Estás crendo que Jesus vem? Jesus vai arrebatar o seu povo, meus amados. Qual é o dia? Não sei. Qual é a hora? Também não sei. Qual é o mês? Nós não sabemos. A semana também não. Mas ele vem buscar o seu
sangue do Cordeiro de Deus. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Profundidade. Já estou concluindo, pastor, mas só um minutinho, por gentileza. Me perdoa se eu tomar um pouco mais de tempo. O que fala de profundidade? Profundidade significa que Jesus suportou o sofrimento para expiar os nossos pecados. Vejamos Salmo 18, versículo 5. O salmista tem uma palavra para mim e para ti nessa noite. Salmos 18, versículo 5. Este é o dia que nos fez o Senhor, regozijemos-nos e alegremos nele. Salmo 118, versículo 24, é escrito, estou citando aqui, irmãos. Mas no 18, versículo 5, assim está escrito. Isso aqui é o salmista profetizando acerca de Jesus. Diz assim, ó: cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Jesus não estava aqui ainda. Ele não tinha vindo para esta terra ainda, mas o salmista estava profetizando acerca dele. Vejamos 1 Pedro 2, versículo 24, para concluir. Pedro, capítulo 2, versículo 24. Grande apóstolo Pedro, o valente Pedro, agora ele escreve na sua primeira carta aqui algo extraordinário. O versículo 24 do capítulo 2. Perdoa, irmãos. Diz assim a palavra: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça.